Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Essa frase, frequentemente atribuída a Galileu, ainda que sua autoria seja debatida, reflete perfeitamente o espírito de um menino nascido para transformar o pensamento humano. Galileu Galilei veio ao mundo em 15 de fevereiro de 1564, na cidade de Pisa, uma das joias do Renascimento italiano. Era uma época de efervescência intelectual, em que artes, ciências e filosofia floresciam, mas também um período em que questionar verdades estabelecidas podia custar muito caro. O berço da curiosidade. Seus pais, Vincenzo Galilei e Giulia Amanati, não eram ricos, mas traziam consigo uma herança cultural poderosa. Vincenzo era músico, teórico e estudioso da acústica. Foi um dos primeiros a aplicar métodos experimentais à música, uma influência direta na maneira como Galileu viria a enxergar o mundo, não apenas com ouvidos atentos, mas com olhos questionadores e espírito investigativo. Vincenzo ensinou ao filho algo que valeria mais do que ouro: o valor da dúvida, da experimentação e do pensamento próprio. A casa dos Galilei era um espaço de debates, onde o pequeno Galileu absorvia discussões sobre ciência, arte e filosofia. Esse ambiente foi essencial para moldar sua identidade como um pensador crítico. Ele era o mais velho de 6 irmãos. Como primogênito, carregava não apenas expectativas familiares, mas também a responsabilidade de abrir caminhos. Desde muito cedo, Galileu demonstrava uma inclinação quase natural para observar, comparar e refletir. Primeiros sinais da luz interior. Ainda criança, Galileu ficou famoso por uma observação simples, mas profunda, ao assistir a uma lamparina balançando no teto da Catedral de Pisa. Percebeu que, independentemente da amplitude, o tempo que ela levava para oscilar era quase o mesmo. Aquilo o encantou. Sem saber, havia acabado de tocar a essência do movimento pendular, que revolucionaria a cronometragem séculos depois. Sua educação formal começou no convento de Vallombrosa, onde viveu entre monges beneditinos. Por um tempo, considerou seriamente tornar-se padre. Mas o chamado da ciência era mais forte. Seu pai o retirou do convento e o matriculou na Universidade de Pisa, em 1581, para estudar medicina, a profissão tradicional que garantiria estabilidade à família. Mas Galileu logo percebeu que os batimentos do coração não o fascinavam tanto quanto o movimento das estrelas. Em vez de dissecar corpos, passou a se debruçar sobre textos de Euclides, Arquimedes e Platão. Aprendeu geometria, aritmética e começou a desenvolver métodos matemáticos próprios. Em pouco tempo, já era visto como alguém que desafiava o método escolástico tradicional, aquele que seguia dogmas e autoridades, como Aristóteles, sem questionamento. O nascimento de um pensador rebelde. Galileu vivia num tempo em que a autoridade da Igreja era absoluta, e a ciência caminhava de mãos dadas com a teologia. Desviar-se desse caminho era ousado, perigoso e, para muitos, herético. Mas o jovem Galileu preferia errar tentando do que aceitar verdades sem provas. Começou a dar aulas particulares de matemática ainda como estudante. E em 1589, aos 25 anos, foi nomeado professor de matemática em Pisa. Era um professor carismático, provocador e, por vezes, impaciente com a ignorância alheia. Já nessa época,
Começou a criticar abertamente os erros de Aristóteles, algo impensável para a maioria de seus colegas. Dizia: a filosofia está escrita neste grande livro que continuamente se abre diante de nossos olhos, quero dizer, o universo, mas não se pode compreendê-lo se antes não se aprende a compreender a linguagem com que está escrito. E essa linguagem é a matemática. Galileu não apenas lia o universo, mas começou a traduzi-lo para os outros. E tudo isso teve início não com um telescópio apontado para os céus, mas com uma lamparina oscilando diante dos olhos atentos de uma criança extraordinária. E você, amigo notável, já parou para observar o mundo com curiosidade infantil? Quantas ideias brilhantes não estão escondidas nos detalhes mais simples do nosso dia a dia? A luz da razão nunca se apaga completamente. Galileu abriu os olhos do mundo, mesmo sendo cego no fim. A ciência é a fé no que pode ser provado. Cada estrela que vemos hoje carrega seu nome. Ele não só viu o céu, como nos ensinou a lê-lo. Quando apontou o telescópio, apontou também a direção da história. Seu julgamento foi injusto. Seu legado, imortal. Nem o tempo nem o medo apagaram sua visão. A liberdade intelectual é a maior revolução de todas. O céu o inspirou. A terra tentou calá-lo. Quem ama o conhecimento desafia o mundo. A condenação foi terrena. O reconhecimento, eterno. As verdades mais incômodas são também as mais libertadoras. A ciência é a arte de perguntar com coragem. Ele enxergou no escuro e nos ensinou a ver. A perseguição não derrotou Galileu, apenas o eternizou. A verdade é heliocêntrica. Seus olhos revelaram o cosmos. Sua boca pagou o preço. A ignorância teme o olhar dos notáveis. Onde outros viam estrelas, ele via respostas. Um homem com ideias novas é sempre um inimigo para os antigos. A força de um gênio está na persistência diante do medo. O mundo gira, e a história faz justiça. A razão é a luz que guia os corajosos. A mente inquieta é o coração da ciência. O julgamento o feriu. A história o curou. Cada descoberta foi um ato de rebeldia. Ele enxergou a harmonia das esferas e desafiou os gritos da ignorância. O universo não gira em torno da ignorância. Galileu viu o invisível, e isso foi imperdoável. Quem enxerga a verdade, incomoda quem vive da mentira. O futuro pertence aos que duvidam com propósito. Uma vida notável começa com uma pergunta corajosa. O silêncio da igreja não abafou o som das estrelas. Ele não descobriu só luas, descobriu a liberdade de pensar. Galileu deu nome às estrelas, e à coragem. Ser notável é ser fiel à verdade, mesmo que doa. Nenhum dogma resiste ao tempo. O preço da liberdade é a condenação dos covardes. A dúvida moveu Galileu. O medo moveu seus juízes. Pensar com coragem é um ato revolucionário. Ele morreu prisioneiro, mas sua mente voou pelo espaço. Uma ideia verdadeira é indestrutível. A história é o Tribunal Supremo, e Galileu foi absolvido. O céu que ele viu, ninguém mais ousava olhar. Mesmo cego, viu mais que seus acusadores.
Galileu é prova de que o pensamento liberta. Ser visionário é ser perigoso para os acomodados. Galileu vive em cada olhar curioso que se levanta à noite. O notável não se curva, ele aponta para o infinito.